Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. A combustão completa do propano C3H8 é dada pela seguinte reação. Temos aqui o propano reagindo com gás oxigênio, produzindo dióxido de carbono e água. Qual a massa de dióxido de carbono em gramas que pode ser obtida a partir de uma mistura de 200 gramas de propano e de 1000 gramas de gás oxigênio, dadas as massas molares em grama por mol do carbono, do oxigênio e do hidrogênio. Bom, observe que o exercício ele pede para a gente a massa de dióxido de carbono, que é um dos produtos que a gente tem aqui. E ele dá para a gente a massa de dois reagentes. O que você vai ter que fazer é calcular primeiramente a massa molar dos dois reagentes que você tem, propano e do oxigênio. Com relação ao propano, a fórmula é C3H8. Para calcular a massa molar, você vai separar carbono e hidrogênio, que são os elementos que você tem dentro da molécula do propano, vai colocar as massas atômicas deles, que estão aqui, ó, 12 e 1. E aí a gente vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. O carbono aparece 3 vezes, 12 vezes 3 vai ser igual a 36. E o oxigênio aparece 8 vezes. Aí você vai pegar 1 vezes 8, que é igual a 8. Somando 36 mais 8, vai dar a massa de 44 gramas por mol. Essa é a chamada massa molar que a gente tem para o propano. Já com relação ao oxigênio, eu só tenho o oxigênio dentro da molécula de O2. A massa dele é 16, está aqui, multiplicado por 2, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio, vai dar 32. Então, eu tenho 32 gramas para cada mol de gás oxigênio. Agora que a gente já fez esses cálculos, eu vou copiar aqui embaixo a equação química balanceada que foi dada pela questão. Nós temos C3H8 reagindo com 5 mols de gás oxigênio e produzindo 3 mols de dióxido de carbono, 3 mols de CO2, mais 4 mols de H2O. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar qual que é a massa molar que eu tenho do propano. Não são 44 gramas para cada mol? Então eu vou colocar aqui que eu tenho 44 gramas de propano, que estão reagindo com 5 mols de oxigênio. Em 1 mol de oxigênio, eu tenho essa massa de 32. Como eu tenho 5 mols dele, eu vou multiplicar essa massa por 5. 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15, mais 1 vai dar 16. 32 vezes 5 é 160. Então, eu estou descobrindo o seguinte, ó. Eu vou dar um espacinho um pouquinho maior aqui. Eu tenho essa massa de propano de 44 gramas de C3H8 que estão reagindo com 5 mol de O2. Em 5 mol de O2, a massa que eu tenho não é de 32 gramas. 32 gramas é se eu tivesse 1 mol de oxigênio. Como eu tenho 5, a massa que eu vou ter é 5 vezes maior, é de 160 gramas de O2. Agora, esses valores que eu coloquei aqui são massas molares. Eu estou relacionando a massa molar do propano com a massa de oxigênio suficiente para reagir com todo este propano. Só que as massas reais, as que eu realmente tenho, eu vou colocar aqui ao lado, ó. As massas que eu tenho, a questão me deu. São 200 gramas de propano para cada 1000 gramas de oxigênio. Então, são 200 gramas de C3H8 para cada 1000 gramas de O2. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os 200 gramas de propano aqui embaixo, ó. Com 200 gramas de propano, qual que vai ser a massa que eu vou precisar de gás oxigênio? Se eu utilizar todo o oxigênio, eu vou descobrir que é 1000, tá? E se eu não utilizar todo o oxigênio? Aí vamos ver se vai ser mais ou se vai ser menos. Regra de 3 a gente vai fazer aqui. X multiplica por 44, que vai dar 44 vezes x, e você vai pegar o 200 para multiplicar por 160.
200 vezes 160, se você fizesse apenas, 2 vezes 16, seria 32. Como eu tenho mais 3 zeros aqui, vai dar 32000, 1.000, 10.000, 32.000, Então, 160 multiplicado por 200 é igual a 32.000. O 44 está multiplicando pelo x, vai passar dividindo do outro lado da equação. E aí você vai ter 32.000 dividido por 44. O resultado dessa divisão vai ser igual a 727, vírgula. Aí vai ficar repetindo, na verdade, tá? 27, mas eu vou colocar aqui 727,27 gramas de oxigênio. Observe o seguinte, essa massa é a massa total de propano que eu tenho. Se eu utilizar toda a massa do meu propano, quanto que eu vou precisar de oxigênio para reagir? Eu vou precisar de 727 gramas dele. Eu tenho 727 gramas dele? Tenho. Tenho até mais. Eu tenho 1.000 gramas dele. Logo, eu estou percebendo que o oxigênio ele vai ser meu reagente em excesso. Porque eu tenho mais oxigênio do que o que eu preciso para reagir com o propano. Então, o propano ele vai ser chamado aqui de reagente limitante. E é o reagente limitante que a gente usa para a gente comparar com o nosso produto. Então, eu vou copiar novamente essa equação química, colocar aqui embaixo que eu tenho C3H8 mais 5 mols de O2, formando CO2 e H2O. Só que agora, faltou 3 e 4, 3 e 4. Só que agora eu sei quem é meu reagente limitante. E como eu sei que o propano é o limitante da reação, ou seja, todo ele reage para formar produto, eu posso comparar a massa do reagente limitante com a massa do meu produto que eu estou procurando. Qual que é a massa molar do CO2? Primeira coisa, você vai ter que calcular isso, tá? CO2 é 12 para o carbono, mais 16 vezes 2 é 32 para o oxigênio. Vai dar aqui 44. Como eu tenho 3 mols, você vai multiplicar isso aqui por 3. 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 4 dá 12, mais 1 vai dar 13, vai dar 132. Então, você vai fazer o seguinte, você vai comparar a massa que você tem do propano com a massa que você tem dos 3 mols de CO2. A do propano é de 44 gramas de C3H8. É a mesma que a gente utilizou aqui em cima, só estou copiando. E a massa molar que a gente tem do CO2, não em 1 mol, mas em 3 mols, que é o que a gente tem aqui, é de 132 gramas de dióxido de carbono. Agora, observe o seguinte, são 132 gramas de dióxido de carbono pela massa molar. Só que a massa que eu realmente tenho de propano é de 200 gramas de propano. E com essa massa que eu realmente tenho de propano, qual vai ser a massa em gramas que eu vou ter de CO2? A gente vai ter que fazer uma regra de 3 para descobrir. X vai multiplicar por 44, que vai dar 44 vezes X. O 200 vai multiplicar por 132. Eu gosto de fazer assim, 132 vezes 2. Depois eu adiciono os 2 zeros no final. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 1 é 2. Então, vai dar aqui 26.400, 26.400. O 44 está multiplicando pelo x, ele vai ter que passar dividindo do outro lado da equação. E aí a gente vai ter x igual a 26.400 dividido por 44. X, neste caso, vai ser igual a 600. 600 o quê? Gramas de CO2. Era a massa de CO2 que eu estava procurando. Então, são 600 gramas de dióxido de carbono. Esse cálculo foi encontrado a partir de uma reação, de um cálculo estequiométrico, onde eu utilizei reagente limitante e reagente excesso. Encontrei o limitante que eu poderia relacionar com o meu produto, fiz a relação a partir de um cálculo estequiométrico e descobri que a massa do produto é de 600 gramas. Bom, pessoal, é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo da resolução dessa questão.
A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e tchau, tchau!